O Seminário 2 é de 1954 a 1955. Mais uma vez, depois do Seminário 1, vamos descrever o exame que Jacques Lacan faz das relações entre o obsessivo, o mestre, o senhor e a morte. Lacan responde a alguém que propôs o termo desverbalização, como se todas as falas do sujeito em análise só colocassem falsos problemas. Diz ele, na posição do obsessivo, por exemplo, tudo o que é da ordem do dom se acha tomado nesta rede narcísica da qual ele não pode sair. Então se trata de esgotar até seu derradeiro término a dialética do narcisismo para ele achar a saída disso? A história do obsessivo é ele estar alienado no mestre, num senhor, cuja morte espera, sem saber que ele já está morto, de maneira que não pode dar um passo. Não seria levando-o a perceber do que ele é realmente prisioneiro? E o escravo do senhor morto, do mestre morto, que se poderia esperar uma solução? Não é fazendo com que ele abandone o seu discurso, mas incitando-o a prossegui-lo no mais alto grau de seu rigor dialético, que se poderá fazê-lo entender como é que ele fica sempre de antemão frustrado de tudo. Trata-se de prescindir da fala no caso do obsessivo? Certamente não. Há várias ilustrações trazidas por Lacan para apontar esse lugar, a importância do eu na estrutura obsessiva. Uma delas são as relações com o sósia. Então, o sósia de um sujeito obsessivo, no caso, é seu eu projetado. Quanto mais ele outorga a si mesmo coisas, mais é ao outro, a este morto, que ele as outorga. E ele se acha eternamente privado de qualquer coisa da coisa. A incidência mortal do eu acha-se, no obsessivo, levada ao máximo. É uma coisa curiosa, porque existem duas posições, da histérica e do obsessivo, que a gente pode comparar para constituir a estrutura neurótica. A histérica se pergunta, quem sou eu? Homem? Mulher? E o obsessivo se pergunta, estou vivo? Estou morto? São as incidências desse recalque que fazem com que ele se esqueça de que esse pai que a histérica pretende salvar, esse pai já está morto, num certo sentido, para o obsessivo. Não é o seu pai no sentido da paternidade anatômica, biológica, mas o pai da horda que reivindicava para si todas as mulheres. O pai primitivo e mesmo o pai simbólico no sentido da linguagem. Esse o obsessivo ignora, que já está morto, e que faz com que ele viva nessa dúvida paralisante a respeito de ele próprio, obsessivo, estar vivo ou não. Estou vivo? Estou morto? Eu tenho que pedir permissão para existir?
eu tenho que levar em conta a proibição do desejo eternamente, eu tenho que me esforçar demasiadamente no sentido da proeza, eu tenho que fazer tudo como se só pudesse ser feito, tudo só pudesse ser feito à custa de um esforço, de um sacrifício muito grande. São os 3 P's: permissão, proibição, proeza, e a gente pode acrescentar um 4º P, que é a procrastinação. Tudo isso não faz com que o obsessivo se assemelhe a um psicótico. Lacan, pelo menos aqui no Seminário 2, Lacan acha que não há risco de psicose. Não existe por trás do obsessivo, diz ele, o perigo da loucura, o símbolo desenfreado. O sujeito obsessivo não é o sujeito esquizoide. O sujeito esquizoide fala diretamente no nível de suas pulsões. É o inconsciente a céu aberto. Se o sujeito obsessivo se mortifica, é porque apega-se ao seu eu, o qual carrega em si o desapossamento e a morte imaginária. Por quê? Porque o obsessivo é sempre outro. Seja o que for que o obsessivo contar para o analista, sejam quais forem os sentimentos que ele trouxer para o analista, é sempre os de um outro que não ele mesmo. A objetalização de si mesmo não se deve a um dom introspectivo. E é na medida em que evita o próprio desejo, visto com muita suspeita pelo obsessivo, que todo o desejo pelo qual enveredar, nem que seja aparentemente, ele o apresentará como sendo o desejo deste outro ele mesmo, que é o seu eu. Então, o erro do analista seria reforçar o eu do obsessivo, permitir-lhe suas diversas pulsões e sua oralidade, e sua analidade, e seu estágio oral tardio, e seu estágio anal primário, ensinar a reconhecer o que quer, seria a saída. O que quer é a destruição do outro, já que se trata de sua própria destruição. O inferno do obsessivo. E qual é a sua saída? Uma análise em que a sua fala possa se expressar.